Então vamos lá, galera. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Essa aula foi preparada, como sempre, com muito carinho, muita atenção, muito estudo. Tem um monte de tela legal que eu preparei aqui para mostrar para vocês hoje. E a nossa ideia hoje, nessa aula, é desmistificar algumas coisas. Bom, quando eu comecei a trabalhar com fibra ótica, uma das primeiras besteiras que me falaram, em redes FTTH é que se tiver um sinal de menos 28 dBm, está perfeito, a rede vai funcionar perfeitamente. E levou um tempinho até eu bater muita cabeça e entender que não é bem assim que a coisa funciona, não é bem assim mesmo. E o que me preocupa é que esse discurso ainda é usado. Então, todo dia, novas pessoas estão entrando nessa linha de FTTH, aprendendo sobre FTTH e tudo mais, e eu vejo sempre o mesmo discurso. A fibra é perfeita, a fibra não dá problema, é só ter um sinal de menos 26, menos 27, menos 28 que está ok, que vai funcionar. E por aí vai. Então a ideia de hoje é falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso porque tem coisas que muitas vezes passam desapercebidas. Normal, é um monte de coisa que a gente tem que cuidar. Porém, daqui a pouco, não sei se já aconteceu com a sua rede, se não aconteceu, vai acontecer, de alguém falar assim, minha rede está perfeita, mas de vez em quando acontecem algumas coisas estranhas. Cara, não é coisas estranhas. Tem coisas que não estão sendo cuidadas e que poderiam ser cuidadas. E que é fácil de cuidar. O pior de tudo é isso, são coisas que são fáceis de cuidar, não é coisa difícil. Nada que eu vá falar aqui é um absurdo, é coisa de outro mundo, é uma informação escondida. Não, são informações que estão em norma, coisas que a gente pode cuidar, simples, são pequenas coisas mesmo, tá, pessoal? Então, nossa pegada nessa aula vai ser nessa linha, tá? Lembrando o seguinte, lembrando que quem está online aqui comigo, quem está online aqui com a Fiber School, obrigado por estar aqui. Se você não é o nosso aluno do curso de Projetos FTTH 2.0, é muito bom poder compartilhar essa aula com vocês também, uma aula gratuita, uma aula ao vivo, gratuita, com conteúdo mesmo. Não tem blá blá blá, é conteúdo mesmo, conteúdo puro, e é conteúdo que está dentro do curso, está dentro do curso de projetos. Então, qual que é a ideia? Como que a gente faz isso aqui no YouTube? Eu não sei se você participou da aula passada. A aula passada foi a primeira aula desse projeto de lives semanais. Toda segunda-feira um conteúdo novo, um conteúdo fresquinho. E a ideia desse conteúdo é o seguinte: não faz sentido eu ter um curso de projeto gravado, editado, mas que não passe por atualizações. Afinal de contas, está sempre surgindo alguma coisinha nova, alguma coisinha diferente, algum pepino da vez, digamos assim. Então, a ideia dessas lives aqui é sempre atualizar o curso de projeto. Sempre atualizar o curso de projeto. Então, o curso de projetos FTTH 2.0, toda semana tem uma aula nova, gratuita. Eu startei esse projeto semana passada foi a aula 1, e eu vou até o final desse ano de 2021 fazendo uma live toda segunda-feira, conteúdo puro. Não tem blá blá blá, é conteúdo puro mesmo que eu vou passar daqui para frente com você. Então, se você caiu de paraquedas aqui nessa aula, tem uma página de inscrição, para você não perder mais nenhuma aula como essa, está aqui na descrição desse vídeo o link para você se inscrever nessa página. Se você é aluno do curso de projetos FTTH 2.0, você pode participar ao vivo também, mas amanhã você pode acessar a plataforma que essa aula está na íntegra, lá na plataforma para quem é aluno. As que já aconteceram, todas estarão lá para você conseguir assistir novamente esse conteúdo por todo o tempo que você tiver acesso à plataforma. E essa aula, pessoal, também tem uma coisa legal que eu quero comentar agora no início, enquanto a gente está fazendo aqui o aquecimento dos motores. No final dessa aula tem uma notícia muito boa para quem participar aqui, uma oportunidade bem bacana que nós estamos proporcionando esse mês. Esse mês, caso você não saiba, é um mês muito importante para a Fiber School. Nós superamos a marca de mais de 10 mil alunos em nossa plataforma de ensino online, nossa plataforma EAD de ensino. E quando eu falo 10 mil alunos, cara, são 10 mil alunos mesmo na plataforma. A gente não tem como contabilizar os alunos que já fizeram cursos gratuitos, os alunos que estudam somente pelos nossos vídeos no YouTube, enfim, eu estou falando de alunos que realmente entraram na nossa plataforma. Por isso, nós somos a maior escola EAD de telecom do Brasil. A Fiber School é a maior escola. É muito bom fazer parte disso e é muito bom poder compartilhar isso com vocês também. E em comemoração a isso, no final eu tenho uma notícia legal, uma notícia muito boa que nós estamos proporcionando aqui esse mês muito especial para nós. Bom, pessoal, então vamos lá. Essa aula eu quero dividir ela em, deixa eu ver aqui, são 4 rounds, 4 rodadas que eu quero falar nessa aula aqui, tá?
É importante dividir, fica mais fácil para a gente poder passar todo o conteúdo. Cada vez que eu espio para um lado, eu estou dando uma olhadinha aqui na minha colinha desse tamanho de material que eu separei para hoje, tá? Então, nesse primeiro round agora, é o nosso round de aterrissagem. Eu quero explicar para você, né, o conceito que tem por trás disso. Eu falei já um pouco do primeiro round aqui, que é referente aos mais de 10 mil alunos e tudo mais. E a ideia é o seguinte: você que está aqui, eu quero te falar que existem dois tipos de pessoa. Basicamente, para nós, existem dois tipos de pessoa, dois tipos de profissionais. Aqueles profissionais que começam a trabalhar de manhã, termina no final do dia, faz um monte de coisa que manda fazer, mesmo que esteja errado, né? Acaba fazendo coisas erradas e não está nem aí. O que interessa no final do mês é receber o seu salário, o que interessa é 5, 6 horas da tarde para casa. E tem pessoas que querem fazer diferente. Tem pessoas que não gostam de fazer errado, que perguntam por que está errado, que procuram alternativas para fazer certo, alternativas para fazer diferente. Então, se você é a primeira pessoa que não tem interesse em fazer diferente, quer apenas ganhar o seu salário, essa live não é para você, tem um xizinho aqui em cima, pode sair, está tudo certo. Agora, se você procura fazer diferente, procura crescer, procura se destacar, enfim, realmente quer ser um profissional diferenciado, cara, você está no lugar certo, cola nessa aula, cola nas próximas aulas também, que a gente vai te dar muito caminho, muito atalho, digamos assim, nessa sua jornada. Esses atalhos, eles não vêm do além, né? Não sei se você já conhece, você sabe, mas todos os especialistas aqui na Fiber School, nós temos experiência de mercado, nós temos experiência no ramo de telecomunicações, todos nós. Então nós conseguimos unir o teórico, aquilo que a gente precisa saber, com a prática, com o dia a dia mesmo, do que interessa e o que não interessa. Tem muita coisa na teoria que a gente acaba não usando na prática. Na prática a realidade é outra, você sabe disso tanto quanto eu, né? Então a ideia aqui é a gente sempre trazer um conteúdo nesse sentido aí. Bom, então vamos lá, vamos chegar para o round 2 agora. Bom, round 2. Eu quero falar do porquê essa aula. Bom, quando eu comecei a trabalhar com fibra ótica, eu ouvi isso. Quando eu comecei a estudar os primeiros cursos de FTTH, ler os primeiros materiais de FTTH, eu me esbarrava muito nessa informação. Para ter uma rede boa, ou para ter uma rede que não vai dar problema, basta ter menos 28 dBm de sinal. Ok. Então, as primeiras redes, elas começaram a ser desenvolvidas, projetadas, instaladas, e o sinal era muito próximo de menos 28. Era menos 28, era menos 27, era menos 29 e estava funcionando. O pessoal fechava um olho, deixa, está tudo certo, a rede está funcionando, ninguém precisa mexer. Ninguém precisa saber disso, que o sinal não está certo, né? E a rede funcionava, beleza. Mas o que começou a acontecer com o passar do tempo? Ativa 1 cliente, ativa 2, ativa 3, ativa 4, ativa 5, sei lá, quando chega em 30 clientes numa porta-PON, coisas estranhas começam a aparecer. Nem tão estranhas assim, né? Mas coisas estranhas começam a acontecer. Ok. Aí, o provedor se pergunta, cara, o que eu estou fazendo errado? Eu comprei a melhor OLT do mercado, eu comprei a Ferrari do mercado. E aí tem provedor que diz que Huawei é ruim, tem provedor que diz que Fiber Home é ruim, que Parks, que Datacom, que Ubiquiti, enfim, cada provedor tem a sua preferência de marca de OLT. Às vezes porque ele tinha um problema na rede, que não necessariamente era problema na OLT, mas no mexe para cá, mexe para lá, acabou trocando a OLT e resolveu, então ele achou que a resolução do problema foi trocar a OLT. E tem provedor que vai na onda também do que ouviu por aí no mercado. Sinceramente falando, na minha opinião, todas essas grandes marcas são marcas boas. Se não fossem boas, não estavam no mercado. Não eram marcas tão vendidas, tão utilizadas. Então acho que tem muito disso, de desinformação, de rede errado, enfim, de ir na carona mesmo do que a galera está falando aí. Quantas vezes você já comprou uma opinião errada, digamos assim, alguém te indicou uma coisa, você foi lá, comprou, quando recebeu você viu que não era bem aquilo que te indicaram, né? Então, a origem do problema está muito nessa parte do conhecimento, dos cuidados na rede e tudo mais, né? Quando a gente sai lançando a fibra, colocando o cliente, isso não é certeza que vai dar certo, não é certeza de sucesso. Então, por isso, né? Bom, então, eu resolvi juntar essa aula com esse conteúdo justamente por isso, que é para desmistificar essas coisas, a gente poder ter uma série de cuidados. E aconteceu uma coisa bem legal quando eu resolvi montar essa aula, que aconteceu o seguinte: sempre que a gente vai montar uma aula, e a gente trabalha na área já há bastante tempo, começa a passar um filme na cabeça de algumas coisas, né, que a gente já passou
há tempos atrás. Quando eu comecei a trabalhar com telecom, com rádio, isso foi em 2002. Eu comecei no suporte técnico, final de 2002. Comecei no suporte técnico, atendimento por telefone, configuração de modem de escada, conexões de escada, configuração de e-mail e por aí vai, né? E aí aconteceu que passou um ano, bem dizer, trabalhando no suporte técnico, terminou meu estágio no suporte técnico, logo em seguida eu fui efetivado. Quando eu fui efetivado, eu já fui para a equipe de rádio, equipe era uma pessoa, aí eu passei a ser a segunda pessoa da equipe, e aí a gente fazia instalação de cliente via rádio. Então a gente tinha lá autenticação de escada, autenticação de ADSL também a gente fazia, eu comecei a trabalhar com rádio. E aí naquela época, olha que interessante, você colocava um rádio, colocava antena, selecionava um canal e passava, funcionava, estava tudo certo. Não tinha problema, dando tal nível de sinal funcionava. Claro, a gente passava, vamos lá, 64K, 128K, 256K, depois de muito tempo, 1 mega, 2 mega. E quando a gente chegou nos mega, no 1, no 2, no 3 mega, aconteceu o seguinte, naquela época nós e tantos outros provedores que existiam, descobrimos que não era só aquele sinal, não era só necessário aquele sinal para você atingir 1 mega, 2 mega, 3 mega, precisava de algo além do sinal. E o que era o além? Poxa, precisava controlar ruído. O que é ruído? É interferência. Precisa um nível bom de SNR. Então a gente começou a observar outras coisas que não ter o equilíbrio dessas coisas, a gente não conseguia entregar aquela banda para o cliente. Então foi esse filme que passou na minha cabeça quando eu estava montando essa aula aqui. Cara, eu já passei por isso no rádio. E cegamente, depois eu passei por isso no FTTH. E se eu não cuidar, pode ser que quando vem uma terceira tecnologia nova, disruptiva, alguma coisa assim, pode ser que aconteça a mesma coisa. Pode ser que a gente foque em um determinado parâmetro, achando que é aquele parâmetro que define qualidade, mas na verdade não é isso. Na verdade é uma série de fatores. Se você é das antigas aqui, trabalhou com rádio já há bastante tempo, pegou essa escadinha de planos, você com certeza passou por isso, você sabe o que eu estou falando. Tudo funcionava e daqui a pouco o rádio, cara, começou a não ficar legal, começou a dar problema, começou a não entregar a banda que precisava e a gente sempre tinha que ir fazendo algo paliativo para resolver isso aí. Então esse é o motivo dessa aula, né? E aí o que eu fiz? Poxa, eu trabalho com projetos FTTH desde 2010, cara. Eu já vi algum pepino, eu já vi algum problema. Por que não reunir premissas que eu considero de cuidado que nós temos que ter numa rede e reunir numa aula? Então o objetivo aqui é isso, a gente vai falar o além dos menos 28 é justamente esses outros parâmetros aí. Bom, agora a gente vai entrar no terceiro round. Esses dois rounds foram rapidinhos, agora a gente vai entrar no terceiro. O terceiro round é o seguinte. Existem algumas informações, alguns parâmetros que são obrigatórios, básicos e que boa parte dos provedores, dos projetistas cuidam quando vão fazer o dimensionamento de uma rede. Ou deveriam cuidar pelo menos. Eu estou falando de coisas básicas, como por exemplo, potência de transmissão dos lasers, sensibilidade dos lasers, sensibilidade máxima e sensibilidade mínima, atenuação, difusão, conectores, atenuação da fibra, atenuação dos splitters. Isso tudo deveria ser básico. Por que eu falo deveria? Porque muitas pessoas não têm noção do quanto tem que atenuar ou tem uma referência de sinal, por exemplo, o sinal da minha rede é de menos 20 dBm e adota isso como um padrão para a rede inteira, mas não é bem assim que a coisa funciona. Pode ser que o menos 20, mesmo sendo um sinal bom, pode ser que não é um sinal bom para a sua rede. Talvez o sinal bom para a sua rede é menos 17. E de menos 20 para menos 17, tem uma diferença gritante aí de 3 dB. E quando a gente fala de potência em dB, 3 dB representa a metade do sinal ou o dobro. Ou seja, olha que louco isso. Uma rede com menos 17 e outra com menos 20, a rede com menos 20 ela tem a metade da intensidade do sinal do que uma rede com menos 17. 3 dB. Então, 1 dB é muito, 3 dB nem se fala, né? Então, o ponto é, no mínimo, tem que controlar a questão de sensibilidade, a questão de potência de transmissão, sensibilidade máxima, sensibilidade mínima, potência mínima, potência máxima de transmissão, isso tudo a gente tem que controlar. E eu começo por aí.
essa vai ser o início desse nosso round, onde eu vou falar da potência de transmissão. Bom, o que temos aqui referente à potência de transmissão? Pessoal, esqueci de falar, importante, muito importante, que na Fiber School a gente adora mesmo os stories. Então, durante essa aula aqui, tira aquele storyzinho, faz uma selfie com você e aparecendo o Machado aqui de fundo, coloca no Instagram, marca a Fiber School, marca o Marcelo Grando Machado, porque isso é muito importante para nós, é importante para mim. Você me conhece, mas eu quero te conhecer também, quem está me assistindo aí do outro lado. Então vai lá, marca, posta, tá liberado. E eu não falei também no início da aula que no final eu vou abrir o chat para perguntas, tá? Durante a aula eu não consigo acompanhar aqui todas as perguntas que vão passando pelo chat, mas no final da aula vai ser aquele momento de tirar as dúvidas, eu vou percorrer o chat e a gente vai bater um papo por lá, né? Então vamos lá. Compartilhando minha tela aqui com vocês, primeiro a gente vai falar de potência. Potência máxima, potência mínima, sensibilidade, enfim, a gente precisa começar por esses parâmetros aqui para falar de sinal. Bom, o que nós temos que cuidar quando a gente fala de uma rede? A gente não tem que cuidar apenas o sinal fraco. O vilão não é só o sinal fraco é um vilão. Mas o sinal forte também é um vilão. O que é um sinal forte? Um sinal forte é quando o equipamento chega ao extremo, ao ponto de saturar a potência de transmissão. E isso pode danificar o equipamento. É a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, meu microfone e gritar aqui perto do microfone. Isso vai saturar o alto-falante de vocês, o áudio, não vai ficar legal. E som saturado com o tempo também danifica. Outra coisa é o sinal fraco, é aquele sinal que vai bem fraquinho a ponto dos equipamentos já não interpretarem, já não escutarem aquele sinal. Então, a gente tem que cuidar desses dois extremos. E aqui eu chamo a atenção já para um detalhe. Muitas pessoas chamam o sinal fraco como sinal alto. Ah, fui na casa do cliente e eu estou com sinal alto lá. Cara, para mim o que é alto é forte. Alto é um sinal forte. Fui no cliente e o sinal está baixo. O sinal está baixo, então o sinal está fraco. Ele está menos 28, menos 29, menos 30. O sinal está alto, o sinal está forte. Menos 15, menos 14, menos 16, sei lá. Mas isso é forte e isso é fraco. Então é importante também a gente começar a cuidar e chamar da forma certa, digamos assim. Tá? Então a gente fica ali controlando entre o mínimo e o máximo, que é o ponto de saturação e também o sinal fraco. O que é o ponto de saturação e o que é o sinal fraco? Eu separei aqui para nós a colinha da Fiber School. Tá? Você não tem ainda a colinha da Fiber School? Vai no Google lá, coloca colinha Fiber School, você vai achar essa colinha aqui para fazer o download dela, onde tem as atenuações, tem potência, tem essas informações básicas aqui. Então, o que é a potência mínima e a máxima? Vamos olhar, por exemplo, aqui o OLT. O OLT é o nosso transmissor. Ela tem duas informações aqui. A gente tem a informação dos lasers e as potências, tá? Por exemplo, um laser classe B+. Os lasers, os SFPs, que são esses caras aqui, eles têm potência mínima e potência máxima. Esse cara é o laser, esse cara é o SFP. Esse e também o SFP que fica na ONU, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Mas são esses caras que têm potência de transmissão. E o que essa tabela está dizendo para nós é o seguinte, que um laser classe B+, a classe B+, dele, a potência de transmissão ela pode ser de mais 1.5 dBm até mais 5. Mais 1.5 é o sinal mais fraco que esse laser pode ter e mais 5 é o sinal mais forte que esse laser pode ter. Por que é importante saber isso? Primeiro, porque a gente precisa fazer o cálculo de potência da rede. Segundo, para poder monitorar a potência de transmissão do laser na rede. Como assim monitorar? Pode ser que você comprou a sua LT, veio com os lasers e a potência de transmissão do seu laser, quando era novo, ele estava mandando a mais 5 dBm, porém, um ano depois ele começou a mandar mais 4. Ok, está dentro, é normal ele atenuar um pouquinho no primeiro ano de uso, está tudo certo. Agora, e se chegar a mais 1.5?
E se chegar a mais um, o que você vai fazer se um laser como esse estiver mandando a mais 1 dBm, um laser B+. Se isso acontecer, você precisa substituir ele. Por quê? Porque ele está trabalhando com a potência abaixo do mínimo que deveria ter. Ele está com um problema. Se ele está fazendo isso agora, imagina o que pode acontecer com ele final de semana, de madrugada, mês que vem, ano que vem, enfim, em algum momento ele vai parar. Então é importante conhecer essas potências porque você pode monitorar isso facilmente também. Tá? As OLTs, as gerências, elas trazem essa informação para monitorar. Bom, olhando agora para o C+, o C+, é a segunda classe de potência, ele é um pouquinho mais forte. Um laser C+, ele pode transmitir de mais 3 dBm até mais 7 dBm. Olha só, de mais 3 a mais 7. Ele aumentou a potência mínima e ele aumentou também a potência máxima. O range deslocou um pouquinho para cima, digamos assim. Mesma coisa, o que vale para o B+, ele vale para o C+, também, é questão de cuidado, de atenuar no primeiro ano, está tudo certo. E o C++, o pulo foi maior. O C++, a potência de transmissão dele pode ser de mais 5 dBm até mais 10 dBm. O pulo é maior. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre o laser B+. Tem que ter alguns cuidados que a gente tem que tomar com o laser C++. Bom, isso é referente à potência. Legal, então eu já sei a potência de transmissão da rede, do SFP. Eu já sei a potência de transmissão do SFP. Eu sei ela através dessa tabelinha com as atenuações. Legal, mas qual que é o sinal que a rede tem que ter? Bom, para a gente saber o sinal da rede, nós temos basicamente dois passos, dois simples passos. Um deles não, mas uma parte do primeiro passo é a gente conhecer a potência de transmissão, que é o que a gente estava falando até agora, dos lasers. E a outra parte é a gente conhecer a atenuação da rede. Então vamos lá. Vamos calcular a atenuação da rede. Dá uma olhadinha na tela aqui comigo. Acompanha comigo na tela. Espera aí que eu não consegui trocar a tela. Mas vamos lá. Enquanto está carregando aqui para trocar a tela, viu, pessoal? Eu quero falar sobre esse cara aqui. O que a gente tem que ter muito claro? A gente tem que conhecer. Vocês estão me ouvindo bem, de boa ainda, pessoal? Se alguém puder colocar no chat aí como vocês estão me ouvindo, tá tranquilo? Ah, tá. Beleza. Só me dá um minutinho que trancou meu programa aqui. Espera aí. Vamos ver o que eu consigo fazer. Senão eu não consigo trocar a tela aqui, poxa. Voltou. Os probleminhas técnicos. Nunca vem só um problema por vez, né? Nunca vem. Era 1h20, estava pronta a aula, caiu a internet, ficamos sem internet no estúdio. Mas vamos lá. Vida que segue, vamos improvisar aqui. Então, eu estava falando o seguinte. Questão dos lasers. E aí, primeiro, eu quero fazer uma conta. Eu quero mostrar uma conta aqui, na verdade, para a gente descobrir o quanto a rede atenua. Olha que importante separar a conta, tá, pessoal? Olha que importante. Ó, acompanha comigo. Eu tenho uma tela aqui, e o que tem nessa tela aqui? Eu tenho a topologia de uma rede, a topologia de distribuição de uma rede. Então eu tenho a minha OLT, eu tenho um conector na saída da OLT, isso aqui é um cordão óptico, eu tenho um conector na entrada do DIO, dentro do DIO eu tenho uma fusão, saio com um cabo óptico, eu tenho uma fusão na entrada do splitter de primeiro nível, eu tenho uma fusão na saída do splitter de primeiro nível, eu tenho uma fusão na entrada da minha CTO, eu tenho a CTO e eu tenho mais dois conectores que representam a instalação do cliente. O que eu não sei dessa instalação aqui? Eu não sei isso aqui, ó.
Eu não sei a potência. Qual que é a potência que tem que chegar no cliente aqui? E como que eu descubro isso? Bom, a minha sugestão é o seguinte. Primeiro passo, a gente tem que descobrir a atenuação da rede. O quanto a rede atenua. Esquece SFP, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 5 km de fibra ótica. Beleza. Então, eu tenho lá 0,25 dB de atenuação, que é a atenuação da fibra ótica em 1490, vezes 5 km. Eu tenho 1,25 dB de atenuação em fibra. Eu tenho nessa topologia 4 conectores. Um conector na OLT, um conector no DIO, um conector na CTO e um conector no cliente. Tenho 4 conexões. Eu tenho 4 conexões vezes meio dB de 4 conexões vezes meio dB de atenuação por conexão. 2 dB em atenuação de conexão. Eu tenho nessa topologia 4 fusões, 1, 2, 3, 4. 4 fusões vezes 0,1 dB por fusão, 0,4 dB em fusões. E o sinal ele passa por 2 splitters de 1 para 8. Cada splitter de 1 para 8 vai atenuar 10 dB e meio. Então, eu estou atenuando 21 dB em splitter. Qual que é a atenuação total desse ramal? É o somatório do 1,25, do 2, 0,4 e 21. Atenuação total, 24,65 dB. Essa é a atenuação da minha rede. E eu gosto de dividir essa informação de atenuação e de potência pelo seguinte. Porque depende o que nós vamos usar de SFP para saber qual é o sinal na outra ponta. Eu recebo todo dia essa pergunta. Machado, sinal de tanto é bom? Cara, depende. Depende do quê? Depende da rede e depende da potência de transmissão dos lasers, que é o que eu vou mostrar agora. Então, pensa comigo o seguinte. Vamos supor que nós temos um SFP como esse, um SFP-B+, que transmite a 3,5 dBm positivo. Se ele transmite a 3,5 e eu conheço a atenuação da minha atenuação da rede a gente acabou de calcular que é 24,65, qual é o sinal que vai chegar lá no cliente? Vai chegar o mais 3,5 menos 24,65, vai chegar menos 21,15. Essa é a intensidade de sinal que vai chegar lá na casa do cliente, menos 21,15. Esse cálculo é o pior caso, são as piores atenuações. Então não pode chegar um sinal pior do que menos 21,15. Pode chegar menos 21, pode chegar menos 20,8, menos 20,9, mas não pode chegar a menos 22, por exemplo. Beleza. Olha só, vamos supor que agora, nessa mesma rede, eu tenho um SFP-C+. Olha a diferença de sinal. Se eu tiver um SFP que manda com 7 dB positivo e a minha rede atenua 24,65, o sinal que vai chegar lá é menos 17,65. Olha a diferença de sinal. Por que existe essa diferença de sinal? Porque a potência de transmissão é diferente. A atenuação da rede é a mesma. E se eu tiver um laser C++ que manda mais 10 dBm? Bom, mais 10 dBm, menos 24,65 da rede, vai chegar a menos 14,65. Qual o sinal desses aqui é melhor para a rede? Cara, para a rede, esses 3 sinais são excelentes. Esses 3 sinais a rede vai funcionar perfeitamente igual. Então, nesse cenário, que é um cenário com 64 clientes por porta, eu posso ter laser B+, C+, ou C++, tanto faz. Todos eles vão dar um nível de sinal dentro do mínimo e do máximo que a gente estava falando agora há pouco. E aí eu não sei se já aconteceu com você, de alguém te perguntar ou de você perguntar o seguinte: poxa, por que o sinal que chega na casa do cliente é mais forte do que o sinal que chega de volta na OLT? Não sei se você já se perguntou, alguém perguntou para você. Pensa comigo, a atenuação na fibra é a mesma. Nesse caso, 24,65. Só que acontece o seguinte, quando a gente fala de OLT, a gente tem esse tipo de laser aqui, um SFP. Um tipo de laser que custa no mínimo R$300, 350, 400, falando de um laser de qualidade, tá, pessoal? Falando de um laser de qualidade. Agora, quando a gente fala da ONU, a coisa é um pouquinho diferente, tá? Quando a gente fala da ONU, uma ONU
comum, uma ONU low cost, essas ONUs de entrada de 129, 139, 149 reais, 159, elas são ONUs que precisam ter uma redução nos seus componentes para conseguir chegar nesse valor. Então não tem como eu ter um laser da mesma qualidade que um SFP numa ONU com a mesma potência. Na ONU são lasers mais simples. Por exemplo, isso aqui é o laser. O que está na ponta do meu dedo? É um laser, é um pigtail e tem um cordão que vem para cá. Mas isso aqui é o laser. Como que esse cara aqui vai ter a mesma potência que esse outro? Não tem como. Não tem como. Mas isso não é um problema. Eu só estou te mostrando que existe uma diferença e a tecnologia já é pensada nisso, que vai existir uma diferença. E eu quero te mostrar a diferença de sinal que chega na casa do cliente, a diferença do sinal que volta da casa do cliente para a OLT. Então volta aqui para o nosso exemplo, tá? No nosso exemplo, a gente tinha aqui o cenário com o laser B+, o C+, e o C++. E olha o que aconteceu agora nesse cenário aqui. Eu vou colocar o sinal que volta do cliente para a central, do cliente para a OLT. Então, nesse primeiro cenário aqui, agora no comprimento de onda de 1310 nanômetros, a minha ONU é uma ONU B+. Se eu olhar lá na colinha da Fiber School, eu vou ver o seguinte, que uma ONU, um laser B+, a potência de transmissão dele pode ser de 0,5 até mais 5. Essa é a variação que pode ter de potência de transmissão. Uma ONU B+, geralmente, ela transmite nessa faixa aqui. Mais 1,5, mais 2, algumas um pouquinho acima de 2. Então, se eu estou transmitindo a mais 1,5 menos 24,65, o sinal que vai chegar de volta é de menos 23,15 dBm. Ou seja, está chegando no cliente mais 21,15 e está voltando menos 23,15. Essa diferença é por quê? Pela potência de transmissão nas pontas. Simples assim. Então sempre vai ter uma diferença de, quando for tudo B+, né, vai ter uma diferença de 2 dB, pode acontecer, está tudo certo, porque é a diferença da potência de transmissão. Agora, à medida que eu aumento a potência de transmissão na OLT, o que vai acontecer? Vamos para o nosso segundo exemplo aqui, que é o C+. No C+, eu tenho C+, na OLT e eu tenho B+, na ONU. Essa é a maioria das topologias, esse é o maior número de cenários que os provedores têm, é isso. É C+, na OLT e B+, na ONU. E se isso acontecer, olha que legal, a diferença vai ser maior. Por quê? Porque agora a minha ONU continua mandando mais 1,5 positivo, a rede atenua 24,65, vai chegar a menos 23,15. Ou seja, chega a menos 17,65 no cliente e chega a menos 23,15 na OLT. E não está errado, está certo. Essa é a questão. Não está errado, está certo. Poxa, se você tem uma rede B+, nas duas pontas, você fez a conta, era para chegar menos 23,15 no cliente e está chegando menos 25, isso é um problema. Agora, se você fez a conta, era para chegar a menos 23 e está chegando menos 23, está tudo certo, não tem problema. O problema é quando dá errado em cima do seu cálculo. É a mesma coisa que for construir uma casa. Casa deu errado. Ok, como é que estava no projeto? A casa caiu. Como é que estava no projeto? Ah, no projeto estava assim. Como foi construído? Foi assado. Opa, o problema foi na construção. Ah, não, foi feito igual o projeto e caiu mesmo assim. Opa, o problema está no projeto. Chama o projetista, né? É a mesma coisa. Agora, vamos olhar para o C++. C++, a gente está transmitindo a mais 10, está chegando menos 14,65, só que a ONU continua mandando mais 1,5 e está retornando menos 23,15. Olha a diferença de sinal. Menos 23,15 e menos 14. Cara, são 9 dB aqui. 9 dB de diferença de sinal. É muita coisa de diferença de sinal. Tá errado? Não, não tá errado. É assim. Só a gente tem que saber se na nossa rede tem que ser assim ou se na nossa rede tinha que ser diferente. Esse é o ponto. Então, isso é uma informação que eu considero básica, digamos assim, que o projetista, que o provedor tem que conhecer e tem que controlar,
para mim, isso está dentro do mínimo, digamos assim, do mínimo do planejamento. Cara, potência de transmissão, sensibilidade, sinal, calcular isso quando vai fazer a rede. Balanceado, desbalanceado, não interessa, o cálculo é o mesmo, a forma de calcular é a mesma, mas se faz isso no balanceado e se faz isso no desbalanceado também, das duas formas. Então, esse foi um round que eu falei para você que eu ia te dizer daquelas coisas que a maioria cuida ou que deveria cuidar. E agora a gente entra no round diferenciado, que para mim a cereja do bolo dessa aula é o próximo round. Se você aprendeu alguma coisa muito legal até agora, perfeito, mas para mim a novidade, o que tem de diferente nesse conteúdo e nos outros conteúdos que tem por aí, é esse próximo round aqui, onde eu vou falar de coisas que nem sempre você aprende por aí, coisas que eu já vi dar problema, eu já presenciei isso, e com isso eu descobri que existia, e aí que a gente conseguiu corrigir. Então olha que interessante, eu passei por um problema para aprender como corrigir aquele problema. E você pode aprender antes de passar pelo problema. Você pode corrigir na sua rede antes que a rede dê o problema. Ah, Machado, mas eu sou um provedor pequenininho aqui do interior da Bahia. Cara, se você é um provedor pequeno, é mais fácil ainda você controlar agora antes de crescer do que depois que crescer. Eu conheço muitos provedores que cresceram, o provedor explodiu de tanto cliente e explodiu de tanto problema também, porque ele não teve tempo de arrumar os problemas, tempo de arrumar a casa antes de crescer. Então, dá uma olhada, presta muita atenção nesse próximo round, larga o celular no canto, a menos que seja para fazer uma selfie, e presta muita atenção nesse round aqui. Próximo round, eu quero falar do primeiro item, que é o item chamado ORL. Você já deve ter ouvido esse nome por aí, ORL. Que diabo é esse troço chamado ORL? Bom, eu não sei se aconteceu com você, mas comigo aconteceu, e com a maioria das pessoas que eu conheço aconteceu isso. Quando a pessoa começou a trabalhar com fibra ótica, alguém disse assim, cara, a fibra ótica é perfeita e a fibra ótica não sofre com interferências. Bom, geralmente quem fala isso é quem já apanhou muito com rádio, já sofreu muito problema no rádio. Só que a verdade não é essa, a fibra ótica ela não é perfeita, a fibra ótica dá problema e a fibra ótica tem interferências também. A diferença é o seguinte, que as interferências da fibra ótica somos nós que geramos. A interferência do rádio não somos nós necessariamente. Pode ser o rádio do concorrente gerando uma interferência no meu rádio. Mas a fibra não. A fibra eu controlo a interferência da minha fibra. Eu posso ser o vilão ou não. Eu posso ter alguns cuidados para não ter esse problema na minha rede. E o primeiro deles que eu quero falar é a ORL. ORL, achar uma forma fácil de explicar, é como se fosse um eco. Pensa que você está na frente de uma caverna, você gritou uma palavra e você escutou um eco. O que é o eco? O eco é parte do som desse sinal que você enviou, parte dele bateu lá nas paredes e retornou para você. Isso é o ORL. Porém, a ORL é com luz. É uma perda de retorno de luz. Olha só. Eu tinha organizado lá na Fiber, no estúdio, uma forma de exemplificar isso, mas eu vou tentar exemplificar aqui também. Tá? Eu vou achar uma forma de exemplificar aqui. Bom, o laser está mandando sinal. E a gente tem as conexões. O que pode gerar um retorno de sinal? Pode gerar um retorno de sinal uma impureza. Uma impureza na fibra. Sujeira, daqui a pouco a gente vai falar. Fusão? Pode. Ainda mais se for por caso, que ele gera uma perda por retorno maior ainda. Mas também o que pode gerar são as conexões. O maior vilão aqui é as conexões, são os conectores. Então, eu não sei se já aconteceu com você, de você parar na frente de uma janela, aí você tem a luz da sua casa, vai na frente da janela da sua casa, né, do lado de dentro da casa, você tem a luz atrás de você, e aí você tem um vidro reto na sua frente. Você vai enxergar o seu reflexo no vidro. O que vai acontecer? O seu sinal está indo, está atravessando o vidro, as pessoas do lado de fora vão te enxergar, só que você enxerga também o seu reflexo. Isso é uma perda por retorno, parte do seu sinal está retornando para a fonte, digamos assim. E quando a gente tem dois conectores, o mesmo acontece com os conectores. Parte do sinal acaba retornando para a fonte emissora. Então, o que acontece? Para resolver esse problema, tem alguns cuidados, né?
Só que tem um cuidado que ele é muito simples, muito simples mesmo, que são as conexões, os conectores que a gente vai utilizar. Deixa eu pegar um cordão aqui. Que são esses os conectores que nós vamos utilizar. Tá? Existe conector do tipo PC, que é o azulzinho, e existe do tipo APC. O que muda entre eles? O que muda é a pontinha, é o ferrolho deles. É a parte onde o sinal passa de um conector para o outro. O conector azul, a pontinha do ferrolho ela é reta. E o verde tem um ângulo de 8 graus aqui nessa pontinha. Para que serve esse ângulo aqui? Ele serve pelo seguinte. Quando a gente tem dois conectores azuis fazendo uma conexão, o sinal está vindo de um determinado lado e essa face ela é tão polida que acaba virando um espelho, digamos assim, vai refletir uma parte do sinal. Então, o sinal está vindo aqui, ele bateu nessa conexão, parte desse sinal vai voltar para a fonte emissora de luz. Quem é a fonte emissora de luz? Os SFPs. Os SFPs. Então, parte do sinal vai voltar para a fonte emissora de luz. O APC, esse ângulo de 8 graus, ele faz com que o sinal que retorne, ele vai retornar para fora do conector. Ele não vai voltar para a fonte emissora de luz. Volta para aquele exemplo que eu estava falando antes da janela. Que você está na janela. Bom, você está lá na sua janela, está se enxergando e você inclinou um pouquinho a janela, vamos supor assim. Inclinou um pouquinho o vidro. O que vai acontecer? Você não vai mais enxergar o seu reflexo. Que é o que eu tinha preparado para mostrar lá na Fiber. Eu vou tentar mostrar aqui. Tá? Eu tenho um vidro. Esse vidro representa a junção dos meus conectores. E eu tenho aqui um laser. Certo? Então, o que eu vou fazer? O laser está passando pelo meu óculos e está batendo ali na parede. Beleza. Deixa eu trazer mais perto da câmera. Ó, passa pelo óculos e bate lá na parede. Aqui, ó, e bate lá na parede. Certo? Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, nessa parte da lente aqui, nessa lente de cá. Quando eu estou passando o sinal para lá, você consegue enxergar o sinal também ali no óculos, certo? E cada vez que eu inclino mais o óculos, ó, vai mudando a intensidade desse sinal que aparece aqui, ó. Tá aqui, eu estou mudando, ó, o sinal fica mais forte, mais fraco. A parede continua aparecendo lá, mas aqui muda, ó. Vou tentar de novo, ó. Eu vou virando, vai ficando mais forte, vai ficando mais fraco. Por quê? Porque eu estou virando. Se eu deixar ele exatamente reto, esse sinal ele volta para a minha fonte emissora de luz. À medida que eu inclino o óculos um pouquinho, esse sinal vai sendo jogado para o outro lado. Eu tinha preparado um outro também. Deixa eu ver se eu vou conseguir agora. Não, acho que eu não vou conseguir aqui. Tá muito... Aqui não ficou legal. Poxa, perdi meu teste. Mas eu acredito que vocês entenderam a moral, né? Você pode fazer o teste também. Bota o sinal no vidro, o sinal vai atravessar, e se você pegar o laser e ficar atrás do laser aqui, você vai ver que o sinal volta do vidro para você também. E se você inclinar um pouquinho o vidro, esse sinal não volta mais para você. Esse sinal vai sair fora do conector. Que é o que acontece no conector. Esse ângulo de 8 graus, ele joga o sinal 8 graus para fora. Então, o que eu quis dizer quando eu falei assim, cara, existe um cuidado que é muito fácil. Cuidado muito fácil é o quê? Tudo que você puder escolher na sua rede de conectores, ou seja, CPO e ONUs, DIO também, opte pelo APC. Por quê? Porque o APC, a ORL dele é mais eficiente, o retorno é menor do que esse cara aqui. Esse cara aqui, ele geralmente tem uma ORL de 40 dB. E esse cara aqui tem uma ORL geralmente de 60 dB. Ou seja, esse cara é melhor, porque ele tem geralmente 60 dB de ORL. E esse cara tem 40. Uma rede FTTH, o que o ITU exige das marcas é que a rede funcione com ORL de até 32 dB. Ou seja, se a rede tiver uma ORL de 31,
pode ser que dê problema e o fabricante não vai te dar suporte por isso. Se a rede tiver 30 dB de ARL, 29, 28, a rede vai dar problema e o fabricante não vai te dar suporte. Ele não tem obrigação de resolver esse problema, porque é um problema de rede. Agora, se a rede estiver com menos 30, com 33, com 34, com 40, com 50, com 60 dB de ARL, está tudo certo. O equipamento não tem que sofrer com isso, porque ele já foi testado nessas condições, porque é a norma. Então é importante controlar a ORL, tá? Para controlar a ORL da rede, você precisa obrigatoriamente de um OTDR. Somente o OTDR consegue aferir o nível de ARL da rede. E aí, quando você coloca o OTDR na rede, ele vai te dizer que a reflexão daquele ramal está em 50 dB, em 55, em 60, em 30. E aí você vai ter que corrigir. Mas somente o OTDR ele pode te dizer isso, tá? Bom, eu vi que entrou uma pergunta que é difícil acompanhar o chat, mas por acaso eu olhei no lado aqui, que perguntou sobre o conector desse cara aqui. Todos os SFPs PON, eles são do tipo PC. São azuis. Todos são azuis. Por que eles são azuis? A única explicação que eu consegui até hoje, mesmo falando com fabricantes, é que nessa saída do sinal PON, o laser, obrigatoriamente, a conexão dele tem que ser reta. A conexão do conector aqui com o laser, ela é reto e ponto. Tem que ser assim. As ONUs, que são UPC, é porque lá dentro da ONU tem o laser e sai com um pigtail. Não tem conector aqui. Aqui é uma fusão direto do laser com o pigtail. O conector está aqui. Então, uma ONU que é UPC é porque esse pigtail tem a fusão aqui e na outra ponta esse conector é azul. E o alinhador é azul e você vai colocar um conector azul aqui nessa outra ponta. Tá? Ou verde, como esse caso aqui. Né? Esse caso é um pigtail verde e tem um conector verde aqui também. Tá, pessoal? Bom, então, legal, ORL. Mas é bem provável que você não controla a ORL, mas você até já ouviu falar que ela existe, já sabia que ela existe. Beleza, e o que eu estou te dizendo é o seguinte, presta atenção na ORL porque ela incomoda na rede, ela derruba a rede. Talvez você tenha poucos clientes numa porta PON e mesmo tendo uma ORL, a rede está funcionando. Eu não sei se você já viu lá nas estatísticas da porta GPON de uma OLT, tem taxa de erro lá também. É previsto que tenham erros, só que dependendo da taxa de erro, está dentro do previsto, o equipamento consegue entregar a banda e ninguém vai perceber. Só que quando tiver muitos clientes, pode ser que isso aí comece a incomodar. Né? Então você pode já resolver agora. É melhor resolver com a rede vazia do que resolver com a rede cheia. Vai por mim. É bem melhor mesmo. Né? Talvez o seu cliente seja uma Fiber School, vai fazer uma live que tenha 200 pessoas online, como a nossa aqui, e a internet parou de funcionar. Então isso é uma coisa que não é legal. Né? A gente já viu na prática que não é legal. Legal. Qual que é o próximo parâmetro? Esse aqui talvez seja uma novidade para você. Tá? O próximo parâmetro que eu quero falar é sobre sujeira no conector. Esse final de semana eu fiz um story sobre sujeira no conector. E eu fiz já proposital porque a gente ia ter essa aula hoje. E eu fiquei impressionado com a repercussão que teve aqueles stories referente à sujeira. Por quê? Porque a maioria das pessoas, e possivelmente você não conhece, você nunca viu a sujeira no conector. Poxa, se eu pegar o conector e olhar, eu não vou enxergar a sujeira, a menos que esteja encardido esse conector. Certo? Então, sujeira é algo que nós não enxergamos. Um conector jamais a gente pode encostar o dedo, como eu estou fazendo aqui, jamais limpar ele na roupa, soprar, muito menos. Né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com a sujeira aqui. Por quê? Porque a sujeira ela pode trazer dois problemas. Problema número 1, atenuação. Se eu tiver uma sujeira no contato das duas fibras, essa luz, para ela a sujeira é uma barreira, vai perder sinal. Problema número 2, sempre que eu tenho uma sujeira e uma impureza, essa sujeira, essa impureza gera uma ORL. Então eu estou inserindo ORL na minha rede por sujeira no conector. Bom, eu vou passar um vídeo agora para vocês, pessoal. É um vídeo curtinho, são 3, 4 minutos, se eu não me engano. É um trecho do curso de fibra ótica do zero que está dentro do técnico IoT
que é onde eu falo sobre, eu mostro a sujeira. Então presta atenção nesse vídeo, é um trechinho curto, eu já volto aqui, eu vou rodar ele aqui para vocês, tá? Mas a ideia é justamente mostrar o quanta sujeira tem no conector que a gente não enxerga, tá bom? Vou rodar o vídeo a partir de agora. A partir de agora. Tem um recado muito importante também, que é sobre sujeira, que é sobre a sujeira dos conectores. Bom, sempre que eu estou manuseando aqui, não sei se você reparou, que tira a tampinha, coloca a tampinha, eu perco a tampinha aqui, coloco outra de novo. Alguns técnicos brincam que isso aqui é chiclete também, quando vão fazer a instalação no cliente fica mordendo. Mas para que serve essa tampinha aqui? Um grande problema que existe na fibra ótica é a questão de sujeira nos conectores. Como a gente está falando de um núcleo muito pequeno, o lugar onde vai passar o sinal é muito pequeno, qualquer sujeirinha pode prejudicar o sinal passando de uma fibra para outra. Pensa que você está acoplando duas fibras e tem uma pequena poeira no meio de duas fibras. Então a gente tem que ter um cuidado sobre esses conectores aqui. Sempre manter eles com a tampa. Você tira a tampa somente quando você vai fazer a instalação. Montou o conector, tira a tampinha, viu o nível de sinal, já coloca no equipamento para evitar que entre alguma sujeira. Você não pode deixar esses conectores abertos ao tempo, abertos na maleta de ferramenta e muito menos os equipamentos. De nada adianta também você manter o conector fechado, mas manter os equipamentos abertos, assim vai entrar algum tipo de poeira. Então, para isso, para exemplificar, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui um microscópio, que é esse cara aqui. Ele é um microscópio, porque o conector, se a gente for ver se ele está sujo ou não a olho nu, a gente não vai conseguir enxergar. Então, para isso, a gente precisa de um microscópio. Então, eu tenho esse microscópio aqui que está ligado no computador. E a gente vai fazer agora o seguinte. Eu vou pegar um conector, esse aqui, por exemplo, eu vou tirar a tampinha dele e eu vou colocar aqui o nosso microscópio nele para a gente enxergar como que está a ponta desse conector. Bom, vocês estão vendo essas marcas que tem em volta? Está vendo aquele círculo? Vamos começar pelo círculo. Esse círculo é o núcleo do conector, é o núcleo da fibra. É por ali que o sinal da fibra vai passar. Aqueles 9 micrômetros que nós falamos lá no início do que é a fibra ótica, aqui está os 9 micrômetros. Até vou tentar ajustar um pouquinho o zoom. E tudo aquilo que a gente está vendo em volta são sujeiras. Então, se o conector tiver com toda aquela sujeira que está ali no núcleo do conector, ela é prejudicial ao sinal. Alguma coisa a mais a gente vai perder de sinal por conta daquela sujeira. Se eu tiver a brilhante ideia de simplesmente passar o dedinho na ponta do conector aqui para limpar ele, olha o que acontece. Mudou a sujeira, tá vendo que ficou até um formato, parece que riscou o conector, mas a sujeira não saiu, ela muda. Dependendo do jeito que a gente passa o dedo, ela sempre vai mudar. Olha agora como ficou. Agora eu não esfreguei o dedo, eu só toquei a fibra. Isso aqui é gordura, isso aqui é um monte de sujeira, isso aqui prejudica o sinal. Então por isso que a gente mantém a tampinha sempre fechada, para a gente evitar sujar os nossos conectores. Ah, Machado, mas como é que eu mantenho eles limpos? Mais adiante você vai ver no curso Fast Connector melhor sobre isso, mas basicamente existem canetas específicas que servem para você fazer uma limpeza no conector. São canetas que você encaixa o conector e faz um clique e ele limpa, é específico para isso, limpa o conector. E existem também outras formas de limpar. Isso aqui é um cassete de limpeza, você vai ver depois melhor como ele funciona, mas existem vários materiais que servem justamente para você limpar o conector. Com isso, você acaba tendo conexões melhores quando você vai fazer a junção dessas fibras aqui. Bom, e aí pessoal, o que acharam desse vídeo? O que vocês acharam desse vídeo? Já tinham visto sujeira no conector? Né? Vamos começar por aí. Vocês já tinham visto sujeira no conector? A grande maioria das pessoas nunca viram sujeira no conector, porque precisa de um microscópio para isso. Eu não estou dizendo que você precisa ter um microscópio no provedor, não é isso, é um equipamento caro, é um equipamento que é legal ter, se puder ter, tenha.
Mas é importante a gente entender essa questão da sujeira. E como que a gente cuida, como que a gente resolve esse problema da sujeira? Mantendo o conector fechado, mantendo o conector limpo, tendo kit de limpeza de conector. E assim, vai por mim que isso a médio prazo já te dá retorno, já faz muita diferença. Quando eu trabalhei na Parks de 2010 a 2018, como a Parks ela é fabricante de equipamento, aconteceu uma coisa muito legal lá. A gente tinha um setor de RMA, então ONUs dos clientes que apresentassem algum problema, podia voltar para a fábrica para ser corrigido esse problema. Não precisava descartar a ONU, mesmo que estivesse fora do período de garantia. E a grande maioria das ONUs, quando voltavam, o pessoal testava e ela não funcionava. Tinha um robô de testes lá, né? Ligava numa bancada e o robô fazia uma bateria de testes. E a maioria das vezes não funcionava, e aí o pessoal zerava ela default, atualizava o firmware, fazia a limpeza dos conectores e adivinha? A ONU funcionava, voltava a funcionar a ONU. Por quê? Sujeira. A grande maioria dos problemas era sujeira. A maior parte dos problemas era sujeira. Então, uma coisa legal de ter, talvez, no provedor, se você tem muito problema de ONU que volta de cliente com defeito, cara, tem um setor de testes dentro do provedor para você fazer limpeza, você avaliar esse tipo de coisa. Mas o que eu queria trazer para a rede aqui é o seguinte. Se você usar, vamos fazer um resumo agora. Se você usar APC, já é a grande coisa pensando na URL. Se você manter os conectores tapadinhos, já é grande coisa do que deixar eles abertos. Agora, se você puder fazer uma limpeza dos conectores antes de plugar no ONU, melhor ainda. Aí você está no nível acima, digamos assim, se você conseguir controlar isso. Por quê? Porque sujeira causa ORL e sujeira causa atenuação de sinal. Beleza, agora eu quero falar sobre outra coisa. Outra coisa bem legal que provavelmente você nunca ouviu falar isso. Mas eu já peguei rede com problema e esse era o problema da rede. Uma instabilidade maluca que nós resolvemos quando a gente entendeu o cenário, analisou o cenário, viu todas as possibilidades, pegou norma, cruzou com as informações da norma e a gente viu, opa, cara, tem uma coisa que não está certo. Aí algumas pessoas não acreditaram, bobagem, funcionava antes, nada a ver, o Joãozinho Net tem isso aí também e funciona. Mas, cara, quando a gente fez uma pequena troca, voltou a funcionar. Que é o seguinte, eu quero falar de um parâmetro chamado Differential Optical Path Loss. O que é isso? É um parâmetro que diz a diferença de potência em uma determinada porta. Nesse caso, é um parâmetro que diz qual que pode ser a diferença entre o melhor sinal de uma porta e o pior sinal dessa mesma porta. Bom, a norma diz que esse valor pode ser no máximo 15 dB. Está aqui, ó, Differential Optical Path Loss, 15 dB. Isso quer dizer que em uma das portas PON, cheguei a me enrolar aqui, em uma das portas PON, o melhor sinal e o pior sinal não pode ter uma diferença superior a 15 dB. Por que isso? Bom, conversando com alguns fabricantes de SFP, eu tenho uma coisa assim que eu não me conformo do porquê é assim. Eu não gosto disso. Eu acho que tudo tem uma explicação. Então tem algumas informações que eu passei anos indo atrás, conversando com o pessoal, curiosidade, e vai pegando uma respostinha aqui e outra respostinha lá, né? E conversando com fabricantes de SFP, me falaram o seguinte. Quando a gente fala de uma transmissão de laser, né, não sei se você sabe, mas é uma transmissão que fica lá 01, 01, 01, fica pulsando. Claro que isso é muito rápido, esse pulso é muito rápido para poder passar 2,5 GB em uma porta PON. Beleza. Só que o laser, entre ligar e desligar, ele tem um tempo para ligar. Ele tem microsegundos, micronanosegundos para ligar, só que como ele faz muita transmissão, esse tempo é um pepino, é um problema. Então, o que o laser faz é o seguinte, ele regula a intensidade do sinal dos clientes, ele enxerga a intensidade de sinal dos clientes para um sinal médio. E ele assume que um determinado nível de sinal é ligado e determinado é desligado. Por exemplo, vamos supor que ele definiu que menos 25 dBm já é o desligado dele. E menos 10 dBm é o ligado. Ou seja, se você tem uma média de 15 ali e você botar um cliente fora, ele vai ajustar
essa diferença e pode ser que um cliente com sinal com muita intensidade fique ruim ou clientes com baixa intensidade fiquem ruim. Então isso pode acontecer de você ter uma diferença de 15 dB em uma porta PON e isso se tornar um problema na transmissão. A rede pode parar, alguns clientes podem parar, a rede pode ficar instável. Não é muito comum isso acontecer, ter 15 dB de diferença de sinal numa porta. Pode acontecer quando a gente fala de projeto rural, desbalanceado, rede que cresceu à base de gambiarra, inclusive esse é o tema da nossa próxima live, como fazer uma rede, como ampliar uma rede sem gambiarra. Então, quando acontece esse tipo de coisa, pode acontecer de você ter uma diferença de mais de 15 dB de sinal em uma mesma porta PON. Se isso acontecer, está fora de norma, que é o Differential Optical Path Loss, que está lá dentro do ITU, na G984. Se você gosta de ler a 984.2, emitida em agosto de 2019, página 10. Está lá essa informação. É uma coisa que não é comum acontecer? Acontece? Sim, acontece. Eu já vi acontecer. Vai dar problema na rede? Sim, pode dar problema na rede. Pode dar problema na rede. Então, não custa cuidar. É um parâmetro relativamente simples de ser cuidado. E aí agora, o próximo parâmetro é o seguinte. Lá na norma, também fala desse cara aqui, ó. O range máximo lógico de uma porta. O range máximo de uma porta, de atendimento de uma porta PON, pode ser de no máximo 60 km. Espera aí, eu sei que você tem uma pergunta. Não era 20? Espera. Mas o range lógico pode ser até 60 km. Ele pode atender até 60 km. E aqui tem uma meio que sobrepõe essa outra informação aqui, ó. Distância máxima, diferencial, né? Diferencial máximo lógico, o range dele, de 20 km. O que é isso? Se a gente for olhar na norma, também na 984.2, diz o seguinte, diz que a distância para atender um cliente tem que ser no máximo 20 km, que foi o que você provavelmente aprendeu. Você aprendeu que numa rede GPON, um atendimento pode ser até 20 km. Legal. Então você tem 20 km da porta PON até o último cliente. Só que tem uma outra informação aí também que é o seguinte, 20 km também de cliente para cliente. Então olha só, vamos supor que você tenha só LT, você andou, vamos pensar aqui, você andou 5 km com a fibra, legal. Nessa fibra você botou um splitter de 1 para 2. Aí, uma saída aqui dessas de 1 para 2, você andou 12 km. 5 km mais 12 vai dar 17. 17 km, esse cliente vai funcionar? Vai funcionar, beleza. Volta para o splitter. Andou 5 km, tem um splitter. E aí, você saiu com uma outra fibra e você andou 10 km. Bom, 5 km mais os 10 km, 15. Vai atender esse cliente? Vai atender esse cliente. Agora, o problema está o seguinte, do cliente A para o cliente B, a gente tem a distância de 12 km nessa perninha de cima, essa perninha imaginária de cima aqui, e na perninha de baixo a gente tem mais 10 km. A gente tem 22 km de distância entre o primeiro cliente e o segundo cliente. O que vai acontecer? Para o TDM da OLT isso é um problema, para o tempo de transmissão é um problema. Então, uma porta PON ela pode atender até 60 km da rede lógica. Pode, existe um negócio chamado PON Extend. Mas no geral, a grande maioria dos fabricantes é 20 km de atendimento da OLT até o último cliente e é aqui que tem que cuidar, 20 km também entre um cliente e outro cliente. Machado, 20 km pode acontecer? Pode acontecer, já presenciei isso em projeto rural. Mesma coisa, projeto desbalanceado, rural, já vi dar esse tipo de problema. O provedor tinha a rede funcionando, fez uma alteração, uma ampliação, funcionou um tempinho e começou a ter instabilidades. A gente foi analisar o que era, o nível de sinal estava ok, ORL ok, tudo certinho, não deveria. E aí quando a gente foi estudar um pouquinho mais e olhar para a norma, a gente se deparou com esse parâmetro aí de distância máxima de 20 km, e lá na norma diz não só entre OLT e ONU, mas de ONU para ONU também. Também tem essa informação de ONU para ONU. Também tem essa diferença aí de distância que a gente tem que cuidar. Então, é mais um parâmetro que é fácil de cuidar, que a gente tem que ficar esperto e por aí vai.
O outro parâmetro que eu quero falar agora, na verdade, está mais associado a cuidados do que um parâmetro a ser controlado no projeto, que é o seguinte: quando o pessoal vai instalar fibra, tá? O que geralmente acontece? Muitas vezes acontece, na verdade, geralmente não, estou exagerando, mas muitas vezes acontece. O ambiente de rua, trabalhar na rua é uma coisa complicada às vezes. Uma coisa é você lançar uma fibra ótica numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, chamado Canguçu. Cara, Canguçu é uma cidade pacata, pouquíssimos carros, algumas bicicletas, é simples, tá? Agora, uma coisa é você passar um cabo ótico no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, no centro de Salvador, no centro de Florianópolis. É um problema. Carro, travessia, enfim, todos aqueles problemas de dia a dia, tá? E aí acontece muito de o pessoal deixar a fibra no chão e um carro passar em cima da fibra, um caminhão passar em cima da fibra, ou está lançando um trecho de cabo, fez uma curva, acabou dobrando a fibra mais do que deveria dobrar. E aí pode acontecer o seguinte, e se isso acontecer, você pega no OTDR também. Pode acontecer de gerar uma macrocurvatura ou uma microcurvatura. Pode acontecer as duas coisas, tá? O que é a macrocurvatura? A macrocurvatura é quando a gente tem um cabo ótico, um cordão, mas enfim, é quando a gente faz uma dobra na fibra muito pequena. A gente não respeita o raio de curvatura da fibra. Se eu não respeitar o raio de curvatura aqui, eu vou gerar uma macrocurvatura. Se eu gerar uma macrocurvatura, eu vou ter uma perda excessiva, eu vou ter uma perda muito alta aqui, e eu posso também gerar uma ORL aqui em função da macrocurvatura. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já vi provedores que, amarrando o cordão assim, ó, passando uma cinta plástica aqui e gerando muitas macrocurvaturas, gerando ORL, gerando um monte de coisa, atenuação aqui também. Perde um monte de sinal. E existe a microcurvatura. A microcurvatura, ela é como se você prensasse a fibra, fizesse uma parte dela prensada. Isso pode ser batendo o cabo, isso pode ser um caminhão passando em cima, pode ser um processo de fabricação também, um erro no processo de fabricação pode acontecer. E ela é tão prejudicial quanto a macrocurvatura. Inclusive, teve uma vez, quando eu trabalhava no suporte técnico, eu lembrei agora disso. Um cliente ligou, estava montando uma bancada de GPON, e ele montou a bancada, não tinha splitter. Nós explicamos que ele precisava atenuar o sinal para não saturar o nível de sinal. E aí ele pegou cordão, ligou numa porta-PON, pegou uma caneta, enrolou esse cordão na caneta, conferiu com o power meter, ele atenuou o sinal, mas mesmo assim não funcionava o ONU. E ele ligou brabo, puto da cara que não funcionava o ONU. E aí a gente foi ver o seguinte, né? Conversando com ele, eu perguntei, tá, beleza, cara, quais splitters tu colocou aí? Daí, não botei splitter, eu fiz assim e tal. Deu, cara, não pode. E ele falou, não, mas o nível de sinal dá certo e me falaram que funciona. Só que na verdade aconteceu o seguinte, ele gerou macrocurvatura, ele gerou RL, ele gerou um monte de coisa aí que acabou prejudicando a rede dele, né? A rede dele acabou ficando uma porcaria em função disso, tá? Então, pessoal, eu queria fazer um resumo aqui do que a gente viu. Queria fazer um resumo antes da gente abrir para o chat aqui, das nossas perguntas, tá? E eu queria só registrar aqui algumas coisas que a gente viu para você não se perder aí, tá? Então, é comum, ou deveria ser comum, né, a gente cuidar de alguns parâmetros básicos, né? Então, assim, o que cuidar? O que o Machado acha que tem que cuidar com base no que já apanhou por aí fazendo redes, projetos, implantações, tá? Número 1, potência e sensibilidade. Potência e sensibilidade da rede. Tem que dominar isso aqui, não adianta. Número 2, atenuação da rede. Tem que calcular o nível de atenuação da rede. Tem que fazer o cálculo de potência. Isso é obrigatório. Obrigatório mesmo. Outro parâmetro, ORL. Cara, uma hora a ORL vai te pegar.
Como que eu evito a ARL? O ideal é ter um OTDR para aferir isso, né? Mas se você não pode ter um OTDR agora, você não vai comprar um OTDR, use APC, mantenha conector limpo, já é grande coisa mesmo. APC e conector limpo. Então, sujeira, né? Indo nesse gancho, cuidado com a sujeira pode ser um grande vilão aí. Tem o que nós falamos sobre os 15 dB de diferença de sinal em uma determinada porta. 15 dB de diferença máxima de sinal. 20 km entre porta PON e a última ONU. E também 20 km máximo entre ONUs. Tem que cuidar essas duas informações, tá? Alguns fabricantes aqui, com o passar do tempo, aperfeiçoaram o TDMA da OLT e criaram um recurso chamado PON Extended. O que é isso? O PON Extended é você conseguir ampliar os quilômetros ali, o range de operação, mas mesmo ampliando, se mantém uma janela de 20 km entre a ONU mais próxima e a mais distante. Por exemplo, você tem uma porta PON que faz atendimento a 40 km, só que a ONU mais distante ela pode estar a 40 e a mais próxima ela tem que estar a 20 km. Ela não pode estar em 5 ou 10 km. A janela permanece a mesma. 20 km. Cuidado com macrocurvatura, que seria dobrar a fibra e cordões, e a microcurvatura, que é impacto na fibra, carro passando em cima, etc. Então, por que eu falo que menos 28 não é o que define uma rede nova, uma rede boa, uma rede que não vai dar problema? Por tudo isso, porque além de ter um sinal operacional dentro do mínimo, dentro do máximo, etc, tem que cuidar esse tipo de coisa também. E aí não adianta você comprar a Ferrari do GPON e não cuidar isso aqui, você vai ter uma rede ruim. Aí dá no mesmo se você comprar uma OLT simples e, enfim, o resultado final vai ser o mesmo. Você vai acabar tendo uma rede instável de qualquer forma, tá? Pessoal, enquanto eu abro aqui para perguntas, tá? A gente vai começar a falar de perguntas. Eu queria dar alguns recados aqui que são importantes. O primeiro recado é que essa aula ela é ao vivo. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, perdeu ela. Sinto muito, vai ter que ficar para a próxima aula. E essa aula só vai ter acesso novamente quem é aluno do curso Projetos FTTH 2.0. Se você está aqui, você é aluno do Projetos FTTH 2.0, amanhã essa aula está na plataforma e você pode assistir ela quantas vezes quiser. Essa, as outras que já aconteceram e todas as outras que vão ter semanalmente, toda segunda às 14 horas até o final de 2021. Segundo recado, se você não fez ainda aquele story, faz o story e coloca lá uma frase que diga o que você aprendeu nessa aula. Me diz o que você aprendeu nessa aula, o que fez sentido para você, o que você vai fazer melhor depois de você ter visto essa aula aqui. Marca a Fiber School e marca o Marcelo Grando Machado também, tá, pessoal? E é um convite também para a próxima aula, tá? Olha que legal, a próxima aula eu vou falar sobre ampliação de rede. É muito comum o provedor crescer, ampliar a rede, e é aquela correria maluca, acaba ampliando, botando um monte de cliente, só que nisso acabam vindo as gambiarras também. Então eu queria falar o seguinte, tem como fazer vários tipos de ampliação de rede FTTH, tem mesmo, e tem como fazer ampliações sem gambiarra. E o que eu vou te mostrar na próxima aula é isso, como fazer ampliação de rede FTTH sem fazer gambiarra, sem abrir mão de qualidade. Pelo contrário, pode ser que nesse processo de ampliação você já aproveite e corrija gambiarras na rede. Já faça uma rede que não vai dar problema, já acaba corrigindo coisas que no passado talvez você não conhecia, você não teve a oportunidade de corrigir. Então, fica ligado, se você se inscreveu aqui nessa aula, eu vou te avisar já sobre a próxima aula também. Se você não se inscreveu, aproveita, se inscreve, tem um link aqui embaixo, que é o Projetos FTTH 2.0 Project Live. Lá você coloca o seu e-mail e eu te aviso sobre as aulas também. E semana que vem a gente vai ter essa outra aula.
Pessoal, para quem ficou também até agora, eu prometi que ia ter uma notícia boa, uma novidade, é o seguinte. Esse mês nós superamos a marca de mais de 10 mil alunos em nossa plataforma. E aí, para comemorar isso, a gente vai liberar uma super condição, um super descontão aí, numa formação completa de projetos, que é o Fibra Ótica do Zero e mais projetos FTTH 2.0. O valor normal desses dois cursos, se pegar os dois cursos, é R$ 1.294. Mas a gente vai liberar um descontão aí muito grande. Eu não posso ainda liberar qual o valor desse desconto, mas a gente vai liberar esse desconto amanhã, tá? Mas só vai ter acesso a esse desconto quem está participando do grupo de WhatsApp. Então eu deixei aqui embaixo do vídeo uma descrição. Na descrição eu deixei um link, e esse link é para você participar do grupo de WhatsApp. É só entrar no grupo, lá a gente está passando todas as informações. Hoje à noite a gente vai abrir o grupo para conversar e falar mais sobre esses dois produtos, tá? E amanhã a gente libera essa super condição, e só vai estar liberado para compra até quarta-feira, final do dia, um pouquinho mais de 24 horas. Quarta-feira, 23h59, o link expira, não tem mais desconto, quem perder, perdeu. E é isso aí, tá? A gente colocou no chat aqui também o link, tá? O link da promoção para você entrar no grupo de WhatsApp. Hoje à noite a gente conversa pelo grupo lá e a gente vai explicar melhor sobre os dois cursos. Vamos abrir então para perguntas, tá, pessoal? Eu vi que o chat aqui deu uma corrida agora há pouco. Deixa eu dar uma espiada aqui. Vamos pegar algumas perguntas, tá? Para a gente responder. Infelizmente eu não consigo responder todas, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. O pessoal perguntou sobre Canguçu, que eu dei como exemplo, poucos cabos. Olha, Marcos, cara, eu fui muito a Canguçu, Piratini e Canguçu e Pelotas e Rio Grande. Eu fui muito em 2010, 2011 e 2012. Naquela época tinha um pouco. Realmente foi uma cidade que eu lembrei de cabeça, que é mais interior, é mais isolada e que na época realmente não tinha muitas opções. Faz tempo que eu não vou aí na região, tá? Foi só um exemplo mesmo, não me leva a mal, tá? Foi só um exemplo, tá? Vamos lá. Gostaria de entender mais sobre esses alcances diferenciais. Emanuel, é o seguinte, os alcances diferenciais é a diferença entre o mínimo e o máximo de cada coisa. Então, quando eu falei de sinal, a diferença máxima de sinal que pode ter em uma porta é 15 dB de sinal. Ou seja, se você tem um cliente a menos 25 dBm de sinal, o sinal mais fraco, o sinal mais forte não pode ser mais forte do que menos 10, 15 de diferença. Se você tem cliente a menos 30, por exemplo, o sinal mais forte não pode ser mais forte que menos 15. Tá? No projeto dentro da cidade, balanceado, isso é raríssimo acontecer. É mais quando é o desbalanceado mesmo. Tá? Mas se tiver 15 dB de diferença, 14, 13, 12, 11, está dentro da norma. O que não pode é estar 16, 17, 18, 15 é o seu limite. Tá? É o sem limite mesmo. Tá? O que mais temos aqui? Eu vi que bastante gente falou dos 15 dB de diferença, né? Então eu vi que de repente é uma coisa aí que incomodou, talvez. Tá? Sensibilidade mínima e máxima depende de cada laser, tá? Eu mostrei aqui alguns exemplos como a B+, e a C+, tá? Mas a gente tem valor mínimo e valor máximo. Tem uma coisa que eu acredito que eu não tenha falado, não me lembro pelo menos de ter falado, que é o seguinte. Quando a gente pega a potência de transmissão, por exemplo, da porta PON, tá aqui da nossa OLT, eu falei da potência de transmissão da porta, que no B+, é de mais 1,5 a 5, no C+, é de 3 a 7, no C++ é de 5 a 10. Só que existe, por outro lado, a sensibilidade. Sensibilidade é a capacidade de escutar. Então, um laser B+, ele pode escutar o sinal mais forte de menos 8 dBm, mais do que isso satura, e se satura pode danificar o laser, e o sinal mais fraco que uma OLT pode escutar é de menos 28. Já no C+, o sinal mais forte é de menos 10 e o sinal mais fraco de menos 32. E no C++ isso vai para menos 35 como um sinal mais fraco. Por que aconteceu isso? Tá? Porque era previsto na norma que, poxa, a galera vai migrar de laser para um laser mais forte, mas não vai trocar o ANU. A ANU vai continuar sendo um laser B+. Então, quando o ITU criou as normas, ele já determinou que os lasers iam ter que se virar, os SFPs da porta PON iam ter que se virar para conseguir escutar um sinal mais fraco do que eles escutam hoje. Por quê? Porque à medida que o provedor coloca um laser mais forte,
significa que a ideia dele é splitar mais essa rede. É transformar uma rede de 64 para 128, uma de 128 para 256, se for o caso. Então, a norma disse para os lasers das OLTs, cara, se virem para escutar um sinal mais fraco, porque o cliente não vai trocar a ONU. A ONU vai continuar com laser B+, a ONU vai continuar com um laser mais barato, então precisou aí aumentar a sensibilidade de recepção. E olha só que pegadinha, tá? Menos 28 é o pior sinal que uma OLT pode escutar da ONU. É o sinal que volta para a OLT. Só que uma ONU B+, como essa aqui, como a grande maioria, o pior sinal que ela pode escutar, na verdade, é menos 27 dBm. Não é nem 28, é menos 27. Então, se você tem a sua rede, clientes, com menos 27 dB de sinal, é o limite. Menos 28, tá fora. Menos 29, tá fora. Tá funcionando? Beleza. Vai funcionar por muito tempo? Provável que não. Cada vez que você vai encher na rede, daqui a pouco a rede vai começar a pipocar. Aí você vai ter que sair correndo para corrigir isso aí. Tá? Bom, o Davidson perguntou o seguinte: como eu faço para medir ORL com o OTDR? Cara, basicamente esse é o parâmetro principal que um OTDR faz a leitura. A ORL é a taxa de retorno. Ele vai mostrar a atenuação de cada componente e ele mostra também a ORL, a reflexão total daquela rede, cara. Eu não sou especialista para te dar um curso sobre o OTDR, eu já manuseei diversas vezes, já usei, eu me viro com o OTDR, mas esse é o parâmetro principal, é a reflexão, tá? Esse é o parâmetro principal que ele mede, tá? Boa tarde, existe algum lugar onde eu posso confirmar o tipo de laser que estou utilizando ou somente nas especificações do fabricante? Assim, depende de cada laser, tá? Por exemplo, esse que eu tenho aqui comigo, tá escrito aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir focar com essa câmera aqui, tá, pessoal? Por isso que a gente gosta de fazer aula lá no estúdio, não pegou. Mas tá escrito aqui, ó, Neo Photonics, tem um part number dele aqui, mas tá escrito aqui, ó, laser OLT GPON laser classe B+. Geralmente está escrito, tá? Se não tiver escrito, você pega o código dele, Google e baixa o datasheet. E as OLTs também, muitas OLTs, elas dizem nas informações do SFP, elas dizem também qual que é a classe do laser, tá? Então você pode ver nesses 3 lugares, tá? Tem como olhar nesses 3 lugares. Gostaria de saber se o SFP PR30 tecnologia XGS conversa com uma ONT B+, ou C+. Cara, GS-PON assim, vamos lá. Quando a gente fala de... Inclusive, mais adiante eu vou ter uma aula sobre isso, tá? Mas quando a gente fala sobre XG-PON, XGS-PON, muitas informações ainda é uma caixinha de surpresa. Por quê? Porque não tem a larga escala por aí em produção equipamentos nessa linha. Por enquanto, são poucos, são testes, são betas e não é a um custo acessível. Já é difícil o provedor fechar a conta com uma ONU de R$150 mais um roteador Wi-Fi de 200. Imagina se colocar uma ONU que custa 800, 700, 1000, essa conta não vai fechar. Tá? Quando a gente coloca XGS ou XGS ou XGPON, a gente já está falando de outros comprimentos de onda, então serão outras ONUs, tá? E ao que tudo indica, continuará sendo com um laser classe B, um laser mais simples, talvez um laser classe C, mas um laser com uma potência mais baixa. Por quê? Porque o laser que está lá no OLT, ele consegue escutar um sinal mais fraco. Esse cara aqui tem a sensibilidade dele maior, tá? Então, numa tecnologia PON, FTTH, ponto multiponto, a ideia sempre é trabalhar com equipamentos mais em conta nas pontas e aí sim o pesado fica na central, digamos assim. Tá? Então, cara, é uma caixinha de surpresa. Tá? Por enquanto, tudo que eu pesquisei por aí são ONUs com laser mais fraco. Não é uma potência muito elevada, não. Tá? O Fernando colocou para nós o seguinte... A respeito do laser C+, na OLT e B+, na ONU. A diferença de potência TX da ONU para a OLT eu devo considerar quando aferir o retorno? Sim. Tá? Por exemplo, Fernando, vamos lá. Você fez o cálculo de potência.
tá? E aí na sua topologia você entendeu que você usa OLT com laser B+, e OLT C+, e ONU B+, beleza. E aí você fez a sua conta e você viu que é normal dar 4 dB de diferença. Legal. Então, essa é a média, tá? Quando alguém vai ativar um cliente, se na ativação do cliente, o sinal na casa do cliente, 1490 com Power Meter, deu menos 20 dBm, o sinal que volta para a OLT dessa ONU, o RX lá na OLT dessa ONU, ele vai ter que ser de menos 24, por exemplo, porque está nessa média de 4 dB. Se ele não for menos 24, vamos supor que ele é menos 27, o que pode ter acontecido? Pode ter problema de sujeira no conector, eu já vi acontecer isso, de problema de sujeira no conector na saída da ONU e interferir, mas pode ser também que a tua ONU não está mandando a potência de transmissão que ela deveria estar mandando. E isso você só vai descobrir usando um Power Meter PON. O Power Meter PON ele tem duas portinhas, eu não tenho nenhum aqui, eu não estou no estúdio, mas ele tem duas portinhas. Uma portinha você liga no drop que vem do poste e a outra portinha você liga um cordão que liga na ONU. Ele consegue aferir tanto o sinal que chega em 1490 quanto a potência de transmissão que a ONU está mandando para essa OLT em 1310. E aí você vai ver se a ONU está mandando na potência certa ou se não está mandando na potência certa. Tá? Que mais temos aqui? O José comentou conosco o seguinte: eu comecei a minha primeira rede FTTH e na casa do cliente está com menos 20 dBm. Aí joguei um splitter de 1 para 2 na rota para OLT para aumentar a expansão e na casa do cliente passou para menos 28. José, esse é o tema da próxima aula, cara. A gente crescer a rede fazendo essas alteraçõezinhas no meio da rede, né? E aí a gente vai ampliando ela. Só que chega num ponto que essas alterações geram um pepino, geram um problema. É por isso que a gente chamou de gambiarra. Alguns chamam de ajuste técnico, né? Mas a verdade é que quando a gente vai crescendo dessa forma, cara, a gente pode gerar um monte de problema na rede, tá? Isso a gente tem que evitar. Então, se a rede começou a crescer assim, pode ser que uma hora você tenha que parar, ajustar ela e voltar a fazer de uma determinada forma, tá? Galera, o que eu tinha preparado para hoje é isso, beleza? Valeu, galera, obrigado mesmo. Espero ter conseguido passar muito conteúdo para vocês, mesmo não estando no estúdio, então eu não tinha alguns recursos aqui da onde eu estou fazendo. Mas é isso aí.